As férias estão chegando, com elas vem, é claro, muito calor. As crianças amam água, amam brincar e realmente precisam brincar, precisam ter liberdade para isso. Mas, por outro lado, também os pais começam a ficar preocupados e também com razão. Realmente, os perigos aumentam nesse período de férias. Por isso que o nosso tema de hoje é sobre segurança, como deixar nossas crianças mais seguras dentro e fora d'água. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pode Contar. Hoje o nosso tema é bem especial, muito importante, então eu convido você a lavar sua louça, a fazer seu serviço, a dirigir seu carro, ouvindo o Pode Contar, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante, vamos ter muitas orientações especiais que podem salvar vidas, e principalmente vidas das nossas pequenas crianças. E comigo estão duas pessoas com o mesmo nome. E não é um nome comum, não é Maria, não é Helena. Vocês vão ver. Vamos apresentar aqui nossas convidadas, as Andiaras. É o episódio das Andiaras. Eu falei para elas, até mandei o print para as duas da minha agenda. Episódio Andiaras. A Andiara, pediatra. E a Andiara. Gente, vai ser muito engraçado isso, ficar falando da Andiara. B1 e B2. A Andiara, professora de natação, profissional de educação física. Vamos fazer diferente. Se apresentem um pouquinho, quem são vocês? Nasceram aqui em Dourados, trabalham com o quê? Vamos fazer um resumo. Andiara 1, por favor, se apresente. Bom, eu não nasci aqui, mas eu cheguei aqui com 40 dias. Eu cheguei aqui com 40 dias, então eu sou daqui. Ah, você é Douradense. Eu sou daqui. Eu fiz faculdade aqui. Eu sou da segunda turma da... a primeira turma foi da UFMS, então eu sou da primeira turma da UFGD. Como UFGD. Daqui. Como UFGD daqui. Aí eu fiz aqui, depois eu fui fazer pediatria, fiz em Minas. Depois eu fui fazer residência de UTI NEL, em Campinas. E voltei pra cá. E aí, estamos aqui. Atende crianças tanto no seu consultório, né? Isso, eu atendo no consultório e atendo na UTI do Hospital Santa Rita e do HU. Nossa, dá um episódio só para falar de UTI, né? Dá, porque tem tanta história. Nossa, uma vez eu fiz uma reportagem que toda vez que eu ia fazer alguma coisa me chamava atenção essa questão da UTI, né? E eu fiz uma reportagem sobre o olhar dos profissionais de UTI. Ai, foi tão legal, eu queria fazer mais. Um dia a gente vai trazer para cá. Tem muita história. Mas não é esse o assunto de hoje, Miriam, hoje foca. Não. E a Andiara 2, quem é você? Eu sou a Andiara Tetila, que é profissional de educação física. Eu me formei em Presidente Prudente, sou douradense, nata, mas saí, na época não tinha educação física aqui, em 1997. Pula essa parte. E aí fui para Presidente Prudente fazer faculdade lá, na Unesp. E depois, em 2002, me especializei na FMU, em São Paulo, em natação e atividades aquáticas. Aí tudo começou na minha carreira a delinear, né, dentro das atividades aquáticas e buscar mais esse caminho, entender mais, porque eu sempre fui apaixonada por água. Nadava aqui no tênis clube, antigo tênis clube, no Indaiá, nadei muito, então sempre foi uma paixão. E aí trabalhar com isso hoje, né, com tantas crianças, universo infantil, é uma realização muito grande. Então eu gosto muito disso e de falar disso também. Se prepara. Você sempre soube que queria trabalhar com educação física? Porque você foi, assim, para fora para fazer, né? Isso. E, assim, quando que surgiu essa ideia dessa profissão?
eu me via mais na adolescência como artista. Eu queria fazer arquitetura, algo ligado a desenhos e tudo mais. Engraçado isso, porque daí eu não passava em arquitetura. E eu tentava, assim, USP, né, Unesp, UFPR, mas eu não passava. E aí, a minha segunda opção era educação física, porque eu fui jogadora de basquete aqui em Dourados. E Será que é por isso me causa da levou- altura? Então, eu pensei Quanto nisso você mede? agora. É que ela tá sentadinha, talvez não apareça tanto, mas quanto que você mede? 1,80. Caramba. E aí, pensei, vou fazer educação física, então. E eu pensei também que trabalhar com criança seria muito bom. Sempre tive um interesse, assim, uma afinidade de estar com crianças e tudo, porque é um universo gostoso e é leve, né? Então, assim, se não fosse professora de artes ou arquiteta, com certeza teria sido uma professora de pedagogia. Minha mãe é pedagoga, então eu tive um lado também de professores, pais professores, que me puxou um pouquinho para esse lado. E aí falei, vou fazer educação física e gostei bastante da faculdade. Daí deslanchei desde o primeiro ano para buscar estágios, buscar aprimoramento, assim, foi bom. Legal. E você, como escolheu a sua profissão? Difícil, né? Família de médicos, Meu né? pai é médico, minha mãe é médica, então acaba que a gente vive só naquilo. Então, por muito tempo, você cresce, só tem aquilo, você está acostumado, a gente cresce dentro de hospital, esperando o pai e a mãe na porta do hospital, é uma cirurgia que demora, é uma criança que chegou, e a gente vai crescendo ali, no corredor, aqueles corredores, Santa Rita, aquela rampa, nossa, gente subia e descia aquilo muito. Então, acaba que você vai ficando só focado naquilo, só naquilo. Porém, minha mãe não queria que eu fizesse medicina. A gente geralmente não quer que os nossos Ela não filhos- queria, mas justamente por ser uma profissão que acaba que a gente não tem Exige muita... muito, Exige, né? você não tem qualidade de vida, né? Uhum. Fala, nossa, acho que foi-se o tempo que tinha. Mas aí, você fica tão acostumado com aquilo, você vai crescendo tanto com aquilo, que você aprende a gostar daquilo. Aquilo vira a sua vida. E foi bem natural, eu nunca pensei em fazer nada. Depois que eu me formei, que eu cheguei aqui, eu falei pro meu pai, eu acho que eu queria fazer arquitetura. Ele, Diana, esquece. Olha, que Esquece, você não vai dar Ia ser conta. 2 anos de arquiteta. Já pensou? Imagina! Vocês iam, Já sabe o que vocês faz. iam o logotipo do escritório de vocês com certeza seria um AA. Um A, Porque ao quadrado. arquiteta e Andiara e tudo com A. E aí você sabia que era pediatria? Não, Ou- eu nunca quis fazer pediatria. Ah. Nunca quis fazer pediatria, que eu falei, não tenho paciência com criança, gente. Não tenho, não... Ao contrário de você, eu falei, não vai, não... Não vai. E aí eu pensei em fazer oncologia, pensei em fazer neurologia, depois eu falei, não, vou fazer anestesia. Porque minha mãe é anestesista, meu pai é pediatra. E eu falava assim, não, vou fazer pediatria. Pediatra ganha mal. Eu sabia de casa, né? E aí fui fazer o cursinho para residência, da primeira vez eu não passei, depois eu passei para anestesia. Porém, eu estava trabalhando aqui com meu pai no PAN, e aí eu estava ajudando ele na parte de pediatria. E aí eu fui gostando. Mexeu. Passei em anestesia. A hora que falaram, vem aqui, era em São Paulo, para ir lá escolher, né? Os hospitais que eu queria ir, não sei o que. Eu falei, não quero. Não quero, agora eu quero fazer pediatria. E não tinha mais nada, nenhuma prova, nada mais para fazer, porque, né, tipo, novembro, dezembro, não tinha mais prova para fazer. Aí eu achei essa prova em Minas, em Montes Claros, que era de pediatria, que eu fui lá, prestei, passei. Falei, isso que eu vou fazer mesmo. Vamos ser pobre, mas vamos ser pobre feliz. É bem isso, né? Assim, eu sempre falo assim, se minhas filhas quiserem ser jornalista, eu fico, tadinha, trabalha tanto e ganha tão pouco. Mas realmente, assim, Não é? eu se me falassem, você mudaria a sua vida? Não, eu sempre amei isso, eu amo comunicação, Sim, eu né? fico pensando assim, a gente já é ruim. Eu não gosto de acordar cedo, mas se acordar cedo, você trabalhar todo dia, trabalhar um sábado à noite, trabalhar domingo, trabalhar sem gostar, imagina? Uhum. Não dá. Você também ama o que você faz, né? Eu amo, e eu tive também, igual a Andy, os pais dando aula o dia inteiro lá no CEUD, né, que era a antiga UFMS aqui, que agora é o UFGD. Então, lá no bloco do CEUD, assim, eu ficava naqueles corredores com os meus irmãos, esperando os pais o dia inteiro, dando aula. E a gente fica com aquela veia, né? A gente fica com aquele olhar, aquela admiração. Por mais que eles talvez não quisessem que eu fosse professora também, né? Eles sempre, eu acho que os pais querem voos mais altos para os filhos. Era uma outra geração também, né? Que buscava
não só uma realização, mas muito a estabilidade financeira. Sim. Isso pesa. Então, os pais hoje criam expectativas diferentes. Eu acredito nisso. Então, eu teve um momento que meus pais quiseram assim, ai, faz um mestrado, filha, vai fazer um concurso, né? Presta um concurso na UFGD, vai fazer um mestrado. E aí, ali eu fiquei 2 anos na UFGD para saber que era o que eu não queria. Eu fui até esse caminho também, sabe? Para daí ter certeza de que empreender, de que fazer a diferença com a natação, que Dourados precisava alguém falando uma língua mais pedagógica, mais didática com as crianças, sabe? Fosse mais interessante esse caminho. Daí eu fui convencendo eles. Preciso explicar aqui que essas duas convidadas não estão aqui por acaso. As duas têm envolvimento com as minhas filhas. Tá vendo? Mais Aí uma. sim. Ai. A Andiara 1. A Andiara Almeida é pediatra das minhas filhas. E a Andiara Tetila entrou recentemente na nossa vida. As aulas de natação das minhas filhas são lá na escola. E assim, é uma escola, Natibum. É uma Transformado em escola sereias. encantadora. Assim, eu sou pedagoga, né, de formação, não exerço, mas tenho muito essa sede pedagógica, esse amor por tudo. E ali na escola tem um lado lúdico que é encantador, assim, eu fiquei muito impressionada, né, eu já estava namorando há um tempo e nunca dava certo, né, a gente tentava marcar aula experimental, aí as meninas ficam doentes, aí eu volto a adiar, e aí você fica, gente, nunca dá certo e tal, mas aí, graças a Deus, agora, recentemente, deu certo, e elas estão amando, porque é muito lúdico. E aí, eu tô contando isso porque esse tema surgiu dessa conversa, né, da gente pensando, falou assim, cara, tem algumas coisas que são faladas lá na escola. O mês de novembro, por exemplo, foi um mês de segurança. De segurança aquática. Ele foi escolhido como mês para a gente falar sobre a prevenção de afogamentos, para que a gente buscasse um mês de conscientização a mais, assim, né? Porque todas as aulas e todos os meses devem ser falados com as crianças, apontado, né, algum objetivo em aula deve ser apontado ali para elas, de uma placa de sinalização, de fazer uma leitura ali da piscina, do ralo de fundo. Os detalhes a gente comenta muito em aula, mas o INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, aqui no Brasil, promoveu, né, escolheu o mês de novembro como sendo o mês nacional de segurança aquática para que a gente falasse exatamente nesse momento pré-férias, que daqui a pouco está todo mundo envolto aí de espelhos d'água, né? Digamos assim, ou vai para Bonito, né, que tem os rios muito perto aqui da gente, e acaba que a gente precisa falar disso e antecipar, né, os cuidados, o olhar ali mais apurado com as nossas crianças, principalmente. Até porque os casos de afogamento são muito frequentes, às vezes a criança não chega ao óbito, mas sim, tem muitos casos que chegam a óbitos. Então, é uma necessidade, né, dessa precaução. E aumentam os casos mais ainda em época de férias. A Andiara Almeida você falou que trabalha no HU também, em hospitais. Sim. Vocês recebem casos de afogamento? Recebe. No HU, ultimamente, está tendo muito. Como eu fico mais na UTI neonatal, é mais difícil, né? Uhum. Praticamente impossível eles se afogarem. Mas a UTI pediátrica é do lado e tá tendo, assim, muito caso. A gente estava até comentando esses dias dentro do hospital que parece que tá mais do que os outros anos. Eu não sei o porquê. Será que é porque tá mais quente, aí estão indo mais pra água? Pode ser. Talvez, pode ser. Né? Pode ser, pode uma ser. Hipótese, né? Mas tá tendo muito, assim, toda semana tem uma história, toda semana tem uma conversa. E é o que você falou. Alguns não vão a óbito, né? Mas e como é que eles ficam? Uhum. Tem 3 tipos, né, Andy? Aquele afogamento que vai causar, que aspirou e que vai causar alguma infecção, né, pulmonar, que vai levar alguma sequela ali. Tem o que pode causar uma lesão, né, então é um agravante aí. Mais uma lesão neurológica, Neurológica, uma lesão cerebral. E o óbito, né. Então, a gente tem aí detalhes para falar disso, sim. Porque não é só aspirar a água, né? Tem movimentos que às vezes a criança vai fazer, um pulo, né, muito mal orientado, que a criança fica estar livre,
na água, né? Essa criança estar livre ali para fazer o que quiser é o que já é um comportamento que a gente vê como comportamento ruim, né? Um comportamento que não foi precavido, né? Não teve uma prevenção ali. Então, 100% de olhar na criança, mas também com orientação, né? E estar junto ali envolvido no brincar. Porque a criança, muitas vezes, ela quer atenção, ela chama para brincar, mas ela não chama, né, para... Sim. Vamos E a hora bater que tá um na papo. piscina tá solta, né? A piscina tá solta e ali também é um momento de envolvimento e de conscientização também, nos detalhes, né? Muitos casos acontecem por conta, até em condomínios, recentemente a gente viu um grande aumento de número de casos de... Será que tá aí uma justificativa? Aumentou muito o número de condomínios aqui na nossa Também, cidade, sim, com também. piscinas, né? Talvez também E seja. precisa observar o ralo de fundo, né? O que é esse ralo de fundo que você fala e qual que é o perigo dele? É um dispositivo ali que o ralo não vai causar sucção do cabelo, da pele, sabe? E muitos acidentes acontecem por conta disso. Então, ele tem que ter a proteção. Esse ralo ele tem que estar bem instalado, né? E com o dispositivo De proteção, de né? proteção ali nele para que não ocorra. E também o motor desligado, né? Da piscina. Porque se um ter essa ralo manutenção. embaixo puxa, te puxa pelo cabelo, não só a criança, né? Aí Só a criança suga, não tem aí como subir. acontece essa sucção, entendeu? Uhum. Então, isso é muito importante de observar. Outro ponto também são piscinas que tem que ter ali a sinalização com relação à profundidade. Porque muitos acidentes também ocorrem, né? Com Sim. relação, assim, a criança vai pular, não sabia que era tão raso. Crianças de 7, 8 anos que É porque às sentem, vezes a que já gente se sabem. preocupa muito com a profundidade. Ah, é fundo, O é fundo, fundo. é. Mas uma piscina rasa também tem perigo. Sim, Tem. bastante. Né? Porque pode bater a cabeça, ou a mãe, o pai, o familiar, o responsável, pode estar cuidando ali no raso, inocentemente ali pode acontecer um afogamento, porque parece tranquilo, mas quanto de água essa criança precisaria aspirar para afogar? A gente não sabe. Existem casos de É afogamento. muito rápido eu e acho silencioso. Que... Sim, super silencioso. A Andiara pode falar caso de afogamento até em balde. Em balde. Né? Balde basta 2,5 centímetros de água, de altura de água. E como que acontece esse afogamento num balde, por exemplo? Isso acontece muito. É que é pouco divulgado. Mas às vezes a mãe tá lá, tá limpando a casa, tá o bebezinho tá lá, aquele que começou a andar agora, ou aquele que engatinha. Ah, e o balde tava aqui, ela foi ali atender a campainha. O bebê vem do jeito... Porque a cabeça e os membros são os que mais pesam nessa, né, quando são pequenininhos. Então, eles vêm para olhar, a hora que eles olham, já cai e não tem força para voltar. Cai pelo peso, fica com a cabeça ali e pronto. Então, basta 2,5 centímetros de água. Não precisa, se a gente fala... Às vezes a gente fala em casa, vamos fazer uma piscina rasa, vamos fazer assim. Tem que ter cuidado mesmo. E quanto tempo a criança afoga? Ququanto tempo imersa? Imersa? Imersa, né? Imersa. Quanto tempo ela afoga? Quanto tempo ela tem ali para ficar dentro? Depende da idade deles também. Porque se depende for da bebê, capacidade pulmonar também, né? Bebê afoga mais rápido. Mais rápido. Sim. Questão de o quê? 1 minuto, 2 minutos? 2 minutos para um bebê, 2 minutos para ele já tá inconsciente praticamente. 2 minutos. 2 minutos. Uma criança maior aguenta ainda um pouco mais ou não? É 2 minutos também? E mal orientado, uma imersão, né, um mergulho que a gente fala, também pode causar, né, esse engolir a água, essa aspiração também através da narina. Então, eu diria assim que não é só o tempo, Não é né, só o Andy, tempo. mas é o jeito também sim. que você Eu não sabia disso. vai Como? manipulando, vai envolvendo essa criança na água, porque ela pode aspirar, né, e isso pode causar realmente, se é um bebê, por exemplo, até 2 anos, né, aquele pulmãozinho pequenininho, são segundos para ela. Não precisa de muita água, né? Não precisa de muita água. Inclusive, a minha bebê tem 1 ano e meio, a gente tá fazendo natação lá no Tibum, e aí eu observei um jeito, né, que vocês fazem na hora que estão ensinando ela a mergulhar, tem uma viradinha na hora que vão colocar ela embaixo da água. Eu achei bem interessante. São as técnicas para a gente promover melhor esse bloqueio, essa apneia para o bebê, né? Então, desde as primeiras aulas, ela já passou pelo chuveirinho, por estímulos psicomotores que a gente vai envolvendo ali a criança de uma forma lúdica, né, como você tinha falado, para que ela já acostume. E a gente vai trabalhando essa sensibilidade do bebê.
embaixo da água. Então, teve um preparo para chegar a essa movimentação pré-imersão e depois propriamente a Não é imersão. só chegar, jogar a criança e Não, falar assim, não. mergulha, né? Apesar que eu tenho a impressão que é algo meio nato no início, não é? Eu vejo aqueles vídeos de bebezinho nadando, Sim. como que é? A criança, quando ela nasce, ela já tá... Ela nada mesmo? Não. Não. Qual que é o nome do filme? Da Lagoa Azul? Não. Mas quanto mais cedo a criança entrar, a partir dos 6 meses, a criança já pode frequentar a piscina, porque aí o ouvido já está formado para não entrar água, tudo. Então, a partir, se eu estiver errada, você me corrige, quanto mais cedo a criança, é como qualquer esporte, quanto mais cedo ela fizer a natação, o esporte, mais ela vai ter mais habilidades, ela vai adquirir mais habilidade com isso. Até os 4 meses, né? Desenvolvendo, a glote, ela permanece naturalmente, você bloqueia ela. Então, até os 4 meses de vida, essa imersão seria mais natural ainda. Mas para levar esse bebê num lugar público, num lugar que vai ter, né, uma outra temperatura de água, um outro espaço. Outras pessoas. A imunidade dele pode não Aí a gente preconiza favorecer. com 6 meses até por conta de vacinação, de um monte de coisa. Tá. A gente vai falar aqui também de outros casos. A gente vai voltar para a questão da segurança aquática e também vamos passar por outras formas de segurança. Mas eu quero salientar aqui que a intenção desse tema não é deixar você desesperado e você virar a mãe louca do cuidado. Eu até tenho um texto que eu falo assim, cuidado com excesso de cuidado. Porque eu sou o oposto disso. Assim, eu sou da linha que deixa a criança brincar, deixa a criança. Só que o que a gente quer falar aqui é, claro que você vai deixar sua criança brincar, ela precisa viver, ela precisa experimentar, ela precisa sentir. Só que você, como adulto, você pode sim ter prevenções, você pode capacitar o seu filho para que ele consiga usufruir de toda essa liberdade com mais segurança. E, claro, sob a sua supervisão. Então, fazendo esse adendo para não criar nenhuma neurose aqui, um pânico geral, a partir daí a gente vai falar sobre algumas atitudes que a gente pode tomar. Além dessa questão da segurança aquática, quais são os outros acidentes que costumam acontecer nessa fase de férias? Depende também da faixa etária. Quando eles são pequenininhos, de 1 ano a 2 anos, é mais afogamento mesmo. De 2 a 5 anos, são mais as quedas, porque eles já estão andando mais, já estão correndo mais. Então, depende. Um adolescente, uma criança, não um adolescente, mas de 8 a 10 anos ali, é mais de patins, skate, bicicleta, essas coisas são mais traumas, né? A queda com trauma. Então, depende muito, varia conforme a faixa etária deles. Só que em casa, eu sempre falo assim, que a gente tem que ter isso que você falou, dar essa liberdade com cuidado, com cautela. Né? Você pode brincar, você pode fazer isso, mas nós, como os adultos, temos que cuidar. Então, em casa, tem muita coisa que a gente é prevenível, que dá pra gente fazer. Teve um estudo esses tempos que falam que 90% dos acidentes domésticos são preveníveis. Aí você pensar em uma coisa que você poderia ter feito diferente, então a gente bate muito nessa tecla. Eu particularmente bato muito nisso, de segurança dentro de casa. E a segurança dentro de casa, não sei se você concorda comigo, você também. Às vezes a segurança não é você proibir a criança de fazer, é ensinar ela a se virar. Porque, por exemplo, lá em casa a gente mora no sobrado, então tem escada. E eu, com uma bebê, eu falei, cara, como que vai ser a bebê vai nascer nessa casa, né? E então eu falei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu vou viver louca, neurótica, que não pode subir, não pode descer, não posso deixar ela um segundo, né? Ou eu vou ensinar. E ela, muito novinha, ela começou a engatinhar, eu ensinei como que ela deveria subir, como que ela deveria descer, virar de bundinha, tá? Porque eu falei, eu acho que ela sabendo, é lógico que a gente não vai deixar ela sozinha. Sim. Mas ela pelo menos vai saber e diminuir os riscos. Virou a pérola escaladora. Nossa, até demais. Tudo ela quer escalar, tudo que ela quer subir. Mas não tem essa proibição. A gente ensina ela como se virar melhor, né? Eu acho que isso é uma forma de prevenção. E ainda mais se você prevenir para não correr risco. Se você tem condições... Ai, pode falar, Diara. Não, imagina. Não, termina. Fala, Diara. Não, fala você, Diara. Diara, fala você, Diara. Os principais acidentes acontecem por conta de atitudes, comportamentos de risco, né? Sim. Então, nos afogamentos, mesma coisa, assim. As pessoas que se arriscam
e as pessoas que deixam também as crianças sem essa orientação que você colocou tão bem, elas estão promovendo ali, né, atitudes que não são comportamentos ali que daria para você mudar. Então, assim, a atitude de risco, deixar acontecer, né, todos esses acidentes são Poderia prevenir. Então, acontece muito de faltar esse diálogo, faltar esse ensinamento. A criança, ela está aberta a esses aprendizados. Desde muito cedo, né? Desde os 6 meses. Sim. Aí que também nós começamos os trabalhos aquáticos lá na escola. E a gente já começa a orientar desde essa fase, né? Com 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos. Como que você entra na piscina com o bebê? Como que você sai da piscina também? Então, pequenas atitudes, né, que favorecem essa conscientização. E aí a gente vai extinguindo esse comportamento de risco, de ir para a praia e querer ir para o fundo, se jogar numa piscina funda, né? Então, tudo isso vai muito essa linha tênue, né, que os familiares podem dar aí, do que é o limite, né, e do que é envolvimento, estímulo, e você pode ir por esse caminho que a criança, ela quer isso, ela quer aprender, ela quer realmente saber qual o lugar melhor para eu brincar aqui, que daí eu não vou afogar, né, que daí vai ser bom e eu vou poder ficar tranquilo, né. Eu percebo no parquinho, por exemplo, quando a Pérola tá, e aconteceu mesmo com a Momô, quando eu era menorzinha, às vezes elas se envolvem em muito menos acidentes e quedas do que outras crianças mais velhas, mas que são tão protegidas, tá o tempo todo, cuidado, vou dar pra sua mãozinha. Não, aí as pessoas me olham assim, você não vai pegar na mão dessa bebê subindo esse brinquedo? Não, ela sabe. Porque ela tá segura, ela aprendeu, ela, né, já foi. Aí são as vivências super importantes, né, para você deixar. Cair também faz parte, gente. Cair na areia faz parte, né? O que não dá é igual a gente colocou, de cair de cima de uma máquina de lavar, né? Ou virar num balde, numa bacia, subir num tanque, né, sozinha, né? Aí realmente é muito perigoso e tem que haver orientação, sim. E quais seriam as primeiras instruções para uma criança não se afogar? O que o pai, a mãe, além de colocar na escola de natação, mas assim, ela não vai colocar numa escola de natação, mas o pai, a mãe, ela pode dar alguma orientação. O que fazer? É isso que eu ia falar. A natação é fundamental, ela é sobrevivência, né? E não é só natação. Então, quando você coloca o seu filho para nadar, você já está promovendo muito desse salvamento, né? Dessa segurança e trazendo possibilidades para que essa criança tenha domínios, habilidades aquáticas, flutuação mesmo. Quantas pessoas vocês conhecem que têm o sonho de aprender a nadar, mas que lá atrás ela foi bloqueada, foi, né, 20 anos, Nossa, 20, 30 tem anos muitas pessoas com Era trauma. muitas pessoas com trauma. Hoje eu conheço muita gente que tem o sonho de aprender a nadar, né? E a gente tem que trabalhar esse trauma. Então, que bom, graças a Deus a gente está vivendo, né, os anos 2000 agora, 2010, 2020, esse século com a psicologia mais avançada, né, com os comportamentos também estão mudando, né, dos pais, dos familiares, mais antenados e mais conscientes de que a gente trazer uma educação com envolvimento, com conexão e com diálogo. A gente também, como professor, eu que fui aluna de tanta gente militarista, assim, tanto desculpa, não é nada contra militares, mas a voz, né, aquela fala mais rígida, que, na verdade, deixava a gente mais tenso do que com prazer em aprender. Né? Era outra educação física, era outra linguagem. Hoje a gente foi aprendendo também, como professores, a trazer uma linguagem mais favorável para que essa criança entenda, né, aonde ela pode realmente estar ali, permeando, né, lugares com segurança, e fazer a leitura de uma piscina, ou de um rio, ou de um clube, ou do condomínio, com as famílias. Hoje eles falam para os pais, né? O pai e a mãe não precisa apontar o dedo e falar, não vai entrar, é perigoso. Não.
envolvimento vai trazer essa boa educação e essa boa convivência, porque a água tem que ser prazerosa, gente, e tem que ser leve. É claro que a gente não vai conseguir extinguir os afogamentos, mas atitudes como entra primeiro o adulto, depois a criança. Filho, você não vai entrar sozinho. Primeiro o papai ou a mamãe ou o vovô lá que é responsável, alguém que for responsável. Então, a primeira coisa é esse olhar 100% na criança de um adulto responsável. Eu diria que é o principal, assim. Outra coisa é ensinar a criança, né, a fazer leitura. Olha, essa borda aqui tem essa quina que é perigosa, certo? Então, assim, descer lá na casa de máquinas também para desligar a parte de motor, né, essa sucção também, que pode ocorrer. Fazer com as crianças, quando estão brincando agora nas férias, junta todo mundo na casa da vovó, lá no condomínio, em vários lugares, né, coletivamente. Essas crianças, nenhuma delas tem obrigação de cuidar delas mesmas, né? Então... E é onde mais ocorre afogamento. É onde mais ocorre afogamento. Quando De tem muita empurrar. gente... Tem muita gente olhando, não tem ninguém. Exatamente. Aí tem que ensinar a criança, né, a não usar de brincadeiras de mau gosto, que é empurrar o amigo, né, que dá caldo, aquelas cambalhotas, os saltos mortais, entre aspas. E isso pode ocorrer sem virar mortal. Então, é muito perigoso e orientar, assim, por exemplo, você está num churrasco, numa festa agora de final de ano, e tem várias crianças na piscina. Uma ideia é tentar colocar uma pulseira e identificar, olha, agora é o fulano que vai cuidar da criançada. E a cada hora essa pulseira da responsabilidade ir passando. Isso é muito bacana e funciona, porque senão é o que a Andy falou. Todo mundo cuida e ao mesmo tempo ninguém cuida. Sim. Que Um acha que o outro vai tá no cuidando, banheiro, que o outro tá cuidando, que o outro tá cuidando. ou Ninguém bebeu tá. demais, porque também falar do álcool nos momentos das festas, desse prazer aquático, né, que ocorre na beira de rios. Aqui no Mato Grosso do Sul, tem muitos casos, são números, assim, alarmantes de afogamentos em beira de rio, que foram pescar com a família, foram curtir um final de semana e acaba que o adulto está alcoolizado e não dá conta de cuidar das crianças e acaba também ocorrendo afogamentos e vindo a óbito. Isso que você falou... Principalmente agora no Natal e Ano Novo. Sim. Da criança esperar o adulto foi algo que a gente aprendeu lá na natação, na Tibum, e foi muito legal, porque eles falam para Pérola, né, para os bebês, a gente senta eles na beira, na borda ali, aí o pai, o responsável, desce, vira para a criança, olha nos olhos, estou fazendo certo? Estou falando certo? A gente olha nos olhos e fala, pode vir, né? A gente faz alguma atitude que vem. E aí a Pérola aprendeu ali. Aí esses dias a gente tava na piscina lá de casa e eu não precisei falar nada pra ela. Ela estava em um outro ambiente, ela sentou na borda, aí na hora eu coisei, eu falei, não, vou observar, vou ver se ela sabe. Não falei nada. Ela sentou, olhou pra mim, tipo, esperando, eu falei, já vou descer. Desci, fiz igualzinho eu fiz lá. Ela assimilou, ou seja, ela entendeu que ela precisa esperar a hora certa. Né? As mães e os pais podem compreender mais através dos sentidos com a criança. Porque olha o contato visual que vocês aprenderam. Extrema importância. A gente esquece que não é só o verbal que educa. Pelo contrário, eu posso estar errada, mas acho que é 70% de comunicação corporal, né, dos sentidos, do tato, do visual, que a criança vai aprendendo muito mais e ela assimila esse Eles estão comportamento ligados em dos tudo pais. que a gente faz, em tudo, né? É o cheiro, é o toque, é o olhar. A gente não fala, às vezes, que só do jeito que minha mãe me olhou, eu já sabia. Sim, né? a Mona Lisa, então, que é maiorzinha, ela falou assim, por que você me olhou desse jeito? Eu falei, ué, que jeito que eu olhei? Ela falou, você me olhou de um jeito estranho. Você vê, olha como que é. Outra questão, Andiara Almeida, nessa época de férias, são os vírus, né? A gente, ainda mais que saiu de pandemia, né, recente, parece que aí que a gente ficou mais
alerta, mais preocupado e observando que realmente as contaminações são grandes. E agora já está liberado viagem, liberado aglomeração, liberado tudo, mas eu acredito que pelo menos as pessoas mais sãs tenham uma consciência maior. Que tenha restado alguma coisa, né? Que tenha aprendido alguma coisa com essa pandemia, não é possível. E quais são as orientações, assim, para evitar contágios, né, nessa época de férias? Difícil, né? Difícil. Difícil. O meu marido fala assim, gente, a gente vai viajar com as meninas e fala, cuidado, não fica pondo a mão no chão. Tá, você falou a mão, só que ela tava lambendo o corrimão. Eu falei, Você não falou de lamber. É difícil, porque quanto mais gente tem, quanto mais aglomerado tem, você não sabe se tem uma pessoa ali que às vezes nem tá espirrando, não tá com o nariz escorrendo, mas tá com vírus incubado. E passa, né? Às vezes tá aqui, toma uma coisa, pega na mão da criança, toma um sorvete junto e acaba passando. Então, nem sempre aquela pessoa que tá espirrando, que você olha e vê que ela tá doente. Você fala, não, eu não vou chegar perto dessa, eu não vou deixar meus filhos brincar com ele. Nem sempre são só esses, tem os outros também, que às vezes tá ali e ainda não apresentaram sintomas. Então, é muito difícil, muito difícil. Quando eu brinco, eu falo que tomara que tenha aprendido alguma coisa com a pandemia, é pelo menos quem sabe, né, que tá doente, e o adulto responsável pela criança, que esse mesmo já tenha como que eu falo assim, o cuidado com o próximo. Olha, você tá doente, você tá assim, você tá espirrando, então vamos brincar mais em casa, vamos... Mas não tem, né? É difícil. É difícil seria, as pessoas terem essa consciência. Porque é uma privação, né? E a gente viu como se privar é difícil, né? Mas eu acho que também a questão de estar com vacinação em dia, claro. Quais são as vacinas mais importantes nessa época, assim, que a criança tem que ter? A da gripe. Assim, as vacinas, elas são bem... todas são importantes. Mas, por exemplo, coisas que são mais fáceis de você, de repente, contaminar. Tanto a gripe quanto uma meningite, que a gente também não sabe. Às vezes, a criança também está com meningite e não tem sintomas. Ali, brincou, foi embora, daqui 2 dias, apareceu numa, apareceu na outra, a gente nem... É que se a gente for ficar pensando só nisso, a gente fica paranoico. A gente fica doido, né? Você vai deixar seu filho brincar com ninguém. Seria assim, os cuidados básicos Os cuidados mesmo, né? básicos. Tipo, lavar bem a mão. Lavar a mão. Se hidratar bastante. Hidratar bastante. Não, orientar, olha, não pega tal coisa, não coloca na boca, não divide copo, picolé com quem você não conhece. É coisa básica. Não muda muito. É só é o que eu falo de novo, só a gente ter cuidado se a gente já sabe que está doente. Se as pessoas fizessem isso, já diminuía muito a transmissão. Na época que tá doente, se isolar um pouquinho. Você não precisa deixar de brincar. Mas, de repente, brinca ali com os seus irmãos, com seus primos, aquele núcleo que você já tá ali. Não precisa não precisa ir numa festinha. Não precisa uma criança ir numa festinha, me desculpem as mães, mas que tá lá, o nariz escorrendo, tá com febre, tá com não sei o quê, não precisa ir numa festinha de criança. Minhas filhas, esses tempos, estavam com conjuntivite, né? Você sabe. A gente não ia nem no parquinho do condomínio, né? Não ia, porque foi, gente, ficou conjuntivite, né? Rapidamente. Sim. Mas eu já Bom vi senso, caso, não né? recente, mas Bom de senso. criança com conjuntivite. Brincando no meio de todo mundo. Exatamente. Que legal. Aí Exatamente. eu que tive que ir embora, mas, né? É questão de consciência. De bom senso, Uma coisa também que eu acho muito legal, Diária, a gente já conversou sobre isso, foi sobre o contato mãe e filhos, assim, às vezes já aconteceu de falar assim, você tá fazendo natação junto com a Pérola, porque aí o pai precisa ter um responsável junto, né, é por isso que eu não coloco meu bebê, porque aí eu tenho que entrar junto, pois eu acho, eu falo assim, nossa, mas esse momento é tão legal, mas Quanto tempo você vai ter esse bebê? Não é? 3 anos, no máximo, ele vai ser um bebê, aí depois já vai crescer, essa pessoinha já vai virar... Né? Gente, e eles vai têm ficar autônoma. Então... Você lembra? Quando eu tava grávida do Leonardo, eu fazia hidroginástica. Pensa 2 anos de Fazíamos hidroginástica. Fazia lá com a Andy. E aí, depois ele nasceu, eu fui colocar ele na natação. Lembra? Você falando com ele, a voz dela, ele já... Do tanto que a gente falava, né? Mas assim... E ele ama lá, assim... E eles fazem, né? Tranquilo. Até hoje lá também. E outra coisa que você estava falando, a gente estava falando do chuveirinho, que eu acho importante, só fazendo um parênteses, que essa entrada no chuveiro, essa adaptação, não é simplesmente, vamos limpar, tirar... Não é isso, é toda uma adaptação.
E a criança que em casa tem o costume da mãe dar banho no chuveiro, facilita tanto isso, né? Facilita tanto essa Do chuveirinho adaptação. pro chuveirão, né? Um Exatamente. processo. Porque as Exatamente. crianças têm várias que têm um pânico, né? Do Tem. chuveiro. Tem, Uhum. que você começa a dar banho e que Muito, cai a água, gente. ele já... É. Não, os japoneses criaram um chapeuzinho. que Ah, eu tampa- vi. Eu já vi Eu na já internet. Por favor, né? Dá até me arrepia, Não dá é três tipos de recomendado infarto. isso, Não. né? De jeito nenhum, pelo contrário, né? Desde o início, essa mão molhadinha, esses chuveirinhos, Sim. passando, contato já, ele já estava em meio líquido, né, esse bebê. E esse contato, essa transição agora, né, para essa nova fase, recém-nascido e tudo, deve ser tão gostoso, né? Eu não sou mãe, mas imagino ser tão gostoso você participar ali com seu esposo, né? Tendo ali o pai junto para acolher, para cuidar, para lavar, para limpar, porque passa rápido. Todo mundo fala que Sim, passa muito rápido. Então, você está aproveitando agora com a Pérola um momento tão rico. Aliás, a natação de bebês, ela começou muito com esse enfoque há muitos anos atrás, um pouco matroginástica, sabe? Um pouco assim, aquela coisa do exercício mamãe e bebê. Ou então os familiares passavam para os professores darem aula particular. Também tinha bastante. Mas com o tempo, agora, por exemplo, eu fico felicíssima, porque de uns anos para cá, tem muitos pais participando. Tem horários lá na escola que é só de pais, com os seus bebês. E as mães queriam tanto, né, essa paternidade também mais ativa, e Sim. agora está mudando esse perfil. E eu fico bem feliz de ver, né, os pais mais sabendo carregar esse bebê, sabendo manusear ali o chuveiro, participam ativamente das aulas, querem promover o primeiro mergulho, e isso é bem bacana, assim, Sendo mudou pai, o né? comportamento. Sendo pai, Uhum. sendo pai, não é Sendo nada... pai, nada de... também não quero entrar nesse mérito, porque não. assim, era o que já devia estar fazendo Aham. há muito Seria tempo. normal, né? Era pra ser o Mas Sim. entramos nisso, assim, e agora vamos aproveitar esse momento, né? A infância passa tão rápido e é uma atividade prazerosa que depois, em qualquer situação que você tiver, até status financeiro, qualquer uma, a água vai estar presente na vida de vocês, das famílias. Então, nada melhor do que estar em segurança e aproveitando esse espelho d'água, esse ambiente aquático de forma prazerosa. Isso As não tem minhas preço. amam tomar banho, vivem no banho. Hoje, E quando antes de vir traz pra isso cá, bem elas estavam cedo, na né? mangueira e Ai, tem joga coisa mais água. gostosa que banho de mangueira. Aí depois vai lá na doutora Andiara, que estão Eu tudo... gosto, eu tão gosto, tudo eu preciso. bichado. Banho de tanta água mangueira. gelada. Banho de mangueira é lúdico, né? Tem que fazer É. muita coisa pra brincar Na ali, pra rua, né? envolver. Fica ali. Ai, elas jogam... Isso é seguro? Tipo, jogar água no chão e sabe aquelas Não, né? derrapagens? Não, mas faz parte. A gente põe sabão. O chão é bem liso. É bem liso. Lá da garagem é O que liso. segura Põe elas ali? capacete nessa criança. O que segura elas ali? É, mas, Seguro não é, mas é bom. É bom, né? É bom. E uma coisa que é muito bom, falando em vínculo, você percebe que há diferença nas crianças, no desenvolvimento e no todo, assim, quando o vínculo pessoal mesmo, mãe e filho, pai e filho, ele é bem estabelecido nessas pequenas coisas, tipo nadar junto. Isso tem a ver também com a saúde das crianças? Muito, muito, porque a saúde não é só a saúde em si. A saúde, ela envolve a saúde mental, a parte afetiva e a parte fisiológica, que é a parte de doença, né? De não ter doença, no caso da saúde. Mas tudo isso, se você for ver a definição de saúde pelo Ministério da Saúde, é isso, é a parte afetiva, a parte mental, a parte fisiológica, é tudo junto. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença até para esses riscos que a gente está conversando. Você tem um filho que confia em você, que olha em você, que fez uma coisa que não sabe se está certo ou não. E ele vai te contar para saber o que está acontecendo, para ter uma noção do que é certo e errado, é muito diferente de um filho que faz uma coisa e não te conta por medo, porque sabe que você vai brigar. E aí ele não sabe do risco daquilo, porque ele não te falou, você não falou, ele achou que você fosse brigar, daqui a pouco ele vai cometer de novo.
Então, isso faz toda a diferença. Toda. Não só em acidentes, foi só um exemplo. Mas faz muita diferença. Muita. E a gente vê, né, hoje a gente tá no mundo cada vez mais corrido, né? Cada vez mais coisas. Mães trabalhando fora, mães trabalhando dentro, pais e tal. E muitas vezes as crianças estão sofrendo dessa solidão. E aí, De agenda cheia. Agendas cheias, as próprias crianças, né, com agenda cheia e sim. tal. Mas aí, por que não unir o útil ao agradável, né? Uma coisa da agenda e eu acho que ver como uma boa oportunidade. E aí, falando nisso, quais são os benefícios da natação para a criança, para o adulto, para o ser humano? Porque já está envolvido, só esse parênteses também dessa pergunta anterior, esse vínculo entre mamãe e bebê, o papai e o bebê, ali o familiar que estiver envolvido com a criança, tem que pensar, esses estímulos estão vindo de vocês, né? Não do professor, não é o professor que vai estar lá nas férias, na casa da vovó, na piscina do condomínio com eles, são vocês. Então, nada melhor do que nessa primeira infância, nessa primeira fase, né, do 0 aos 3 anos, receber esses estímulos, né, psicomotores aquáticos através de vocês, né? Esses sentidos, esse olhar, esse colo. A criança precisa desse afeto, essa saúde aqui, ó, emocional, mental que a Andy colocou, é fundamental hoje nos nossos dias tão corridos. E será que as pessoas querem passar só a hora do almoço e da janta com o filho? E olha Não lá, faz né? sentido. E olha lá. Não, então, mas não faz sentido, né? Uhum. Porque daí, às vezes, a criança está mais chorando, às vezes, à noite, porque está com saudade da professora da escola. Porque era quem brinca, ela que está envolvida, ela que está criando ali oportunidades de conhecer melhor essa criança. Porque é através do brincar que a gente conhece verdadeiramente, né? A personalidade, as necessidades da criança. E aí você colocou que Os benefícios da natação. Uhum. Primeiramente, esse benefício que é o não só nadar, né? Que vai além dos 4 nados que a gente conhece, que é o crawl, peito, costas e borboleta. Então, a gente ensina a natação para beneficiar, primeiramente, um quadro ali de habilidades, que a criança vai desenvolver a parte motora, mas também a parte cognitiva, ela vai desenvolver, né, na parte motora, a lateralidade, ela vai desenvolver mais desses sentidos, porque isso vai fazer com que ela cresça com um desenvolvimento mais global. É essa natação que a gente pensa hoje. A criança melhora, né, o trato respiratório, porque ela precisa aprender a controlá-lo, ela melhora em aspectos de atenção e disciplina também, porque as atividades são colocadas, você viu lá, tem muita dinâmica nas aulas. Dependendo do que o professor, da energia que o professor coloca ali em determinadas atividades, a criança sai de lá, ela entrou num pico de excitamento e depois ela sai bem relaxada. Então, olha que bacana a gente pensar que a natação promoveu essa fusão, liberou energia, né, Andy? Sim, depois ela trouxe um relaxamento. Esse controle. Esse controle que daí, na hora que a criança aprende a flutuar, ela tá vivendo uma liberdade ali sem igual na piscina, né? Nossa, eu amo boiar. Você ama Eu boiar? amo boiar. Que a Momo fala que é a estrelinha do céu, né? Pra cima, né? Estrelinha do céu, Gente, eu estrelinha do sempre mar. gostei. Foi meu pai que me ensinou. Olha só, uma memória afetiva. Ele me ensinou a boiar. Ele falou que antes de você aprender a nadar, você tem que aprender a boiar. Ele falou assim, que aí qualquer coisa você boia. Essas sensações são maravilhosas. Então, trazendo isso para essa primeira infância, né, do 0 aos 7 anos, traz essa questão de desenvolver várias habilidades e também comportamentos que tem uma pesquisa na Austrália já há alguns anos, que a criança que fez natação do 0 ao 7, ela aprende a ler e a escrever mais rapidamente do que a criança que não nadou do 0 ao 7. E lá eles se preocupam muito, né? Porque é todo o litoral, e então eles se preocupam muito com a questão da segurança aquática lá, questão de sobrevivência. Então, é muito colocada a natação do 0 ao 7 por conta disso. E aí, essa pesquisa trouxe também que a criança conseguiu desenvolver mais a escrita, a lateralidade, né, trabalhada ali, coordenação motora fina, enfim, e ampliou também a questão da leitura com a criança. E a natação, ela trabalha
você tá ali dentro da água, é tantas sensações, tantas emoções, que é muito comum também a gente reviver ali a vida uterina dentro da água. Esse envelopamento que a água traz no nosso corpo, ela pode ser bastante prazerosa e bastante emocionante também. E a autoconfiança, a autoestima, eu vejo que a Momô sai de lá tão assim, Sim. sabe? Conseguir e tal, as coisas, e ela gosta. A gente daí promove alguns festivais justamente para trabalhar essa questão da autoestima e mostrar para a família o que eles aprenderam, né? A cada 3 meses ele tá ali colocando isso, assim, se expressando. Nada melhor que uma criança expressar para a família, quem eles mais confiam, né? E amam. Então, isso é muito bacana também de ver. Superei um desafio. Não, esses dias eu vi Fiz uma cambalhota, né? Nayara dentro da água. contando. Falei assim, sabia que eu já sei nadar de roupa e tudo? E tinha galho e não sei... E eu já sei nadar assim. Falei, não. Colocamos uns galhos na piscina, menina, esses dias, para Ela simular. contando. Como que é nadar lá em Bonito e lá em Bodoquena? Como que vocês acham que é? Eu achei o máximo. É Aquele cheio galho. de galho, é cheio de planta, é cheio de coisa que às vezes, se você vivenciar esses riscos, né, esse perigo ali, a criança vai saber que ali ela não pode nadar, ou como ela vai desviar se acontecer de um galho cair ou estiver ali pelo caminho, né? Então eles tiveram Legal, esse tipo de essa experiência experiência. também. A Momô teve um que os professores acabam fazendo como se fosse um mar muito as bravo, ondas, né? As é. ondas. E ela falou assim, eu consegui me salvar de um mar bravo. Ela falou assim. E a Yara que ela chegou tinha toda que ir pra faceira borda. também. Chegou, eu tava de calça jeans. Eu tô só estudando ela contando. Que legal. E falando... Pode falar. Eu não, Cíntia. só queria fazer um adendo, a gente falando de natação, relacionado com saúde, dos benefícios. Muita gente acha que, por exemplo, quem tem bronquite, quem tem asma, não pode ir na natação. Que vai piorar. E é muito pelo contrário, isso é um mito muito antigo. E é muito o contrário. Porque o fato de estar na água, a respiração com a resistência da água melhora muito a capacidade pulmonar dessas pessoas. Então, vai melhorando, automaticamente vai melhorando esse quadro, que é um quadro crônico, vai melhorando. E muita gente fala, não, meu filho não faz natação, porque ele tem bronquite, já pensou? Gente, tem uma história, né? O Gustavo Borges, herói das nossas piscinas, né? Medalhista olímpico. Ele começou a natação por conta de problema respiratório. Ah, é? Ele tinha asma e acho que bronquite também, e ele foi pra natação. Porque, assim, ele é muito alto desde sempre, né? E aí ele tentou, acho que hipismo, ele tentou outros esportes. E foi na natação que ele se destacou. Mas por quê? Porque a família teve essa consciência, né? De levar para natação, e ali ele foi muito bem estimulado As por minhas bons sempre estão professores. congestionadas e ajuda depois que elas saem da natação. Mas e dor de ouvido? Tem gente assim que fala, ai... Conversamos hoje, né? A gente já bateu um papo antes sobre otite, asite todas. Tudo depende. Por exemplo, tem criança que já tem a membrana perfurada, claro, que ali vai facilitar para ter mais otite, essas coisas. Mas normalmente, só de estar nadando ali, ter uma otite porque estava na natação, é difícil. Às vezes vai entrar uma aguinha, vai incomodar, era isso que a gente estava conversando hoje, mas não chega assim, não vai dar uma infecção no ouvido por conta da natação, porque estava numa piscina. E também Isso depende não do vai. canal Depende auditivo, do canal, se ele é mais paralelo, como que a gente fala assim, da estrutura Da anatomia interna mesmo. mesmo, da anatomia. Então depende muito, mas não que a piscina vai causar uma otite, a piscina causou uma sinusite, não. Primeiro quem causa isso é vírus bactéria. A piscina, coitada, não tem nada a ver com isso. Não tem essa relação. Claro, a não ser a criança que já tem um problema, tem criança que precisa drenar, tem problema com a membrana timpânica, ela é perfurada. Aí é exceção, mas como regra, não tem. O tratamento da água influencia muito, né? Influencia, eu ia falar isso. Então, relacionado à bronquite... Porque água por água, no chuveiro da sua casa, Exatamente. em qualquer lugar que vai ter água, pode entrar e ocorrer uma otite, né? Mas nesse caso do tratamento da água... Então, relacionado à bronquite, por exemplo, a gente fala que é mito, mas até tinha alguma coisa a ver quando a gente só tinha o cloro na água. Porque, assim, o cloro é uma substância que não é natural, que está ali, que pode causar um tipo de alergia, alguma coisa, ou até, de repente, você ficar muito em contato, uma intoxicação, alguma coisa. E hoje, a gente tem, as águas são tratadas por ozônio. Fazer a propaganda da Tibum.
Que lá é com Gente, ozônio. esse episódio não está sendo patrocinado, é tudo natural aqui, gente, pelo amor de Deus. E lá, como a água é tratada com ozônio, então diminui muito a alergia, até a alergia de pele, de tudo. Sim. Isso Lá, faz muita o ozônio, diferença. ele vai na filtragem para formar o ozônio, né, para adquirir lá o O3, a formação. O ozônio, o que ele faz? Ele não deixa acumular a cloramina. Vocês lembram, antigamente, quando falava assim, não vou nadar, porque eu sou loira, meu cabelo vai ficar verde? Então, não existe mais isso. Por quê? Porque essa junção de cloro, no mínimo, tem que ser usado, claro, pela vigilância, né, pelas Sim. bactérias todas ali, mas 20% ali, o mínimo de cloro resolve. Agora, o ozônio, ele combate a cloramina, que é essa junção de aquele lodo, sabe? Aquela coisa verde da piscina. Então, ele combate isso. Por isso que é interessante, porque ele respeita as nossas vias aéreas e você entra no ambiente que foi tratado ali com ozônio, você não sente o cheiro de química. Sim. Então, isso é bem interessante, por isso que nós escolhemos. A salinização é ótima também, mas para alguns professores que ficam muitas horas na água, assim, eu não achei tão interessante. O sal é muito bom também, como chama outra ionização também, mas o ozônio ganhou meu coração, porque para trabalhar com bebês, a minha prioridade é que a piscina fosse bem higiênica, né? Porque não pelas crianças, para os pais e para nós professores também. Mas bebê não é tudo tão sensível. Sim. A gente não pode terminar esse episódio sem falar de... A gente tá falando de prevenção, mas aconteceu. A criança se afogou, ou a criança tá se afogando. Você viu a criança, meu Deus, já aconteceu, bem perto de mim, quando tinha muita gente e todo mundo conversando, né? Eu era a única que estava próxima da piscina tomando sol, não era eu que estava cuidando, nada. Quando eu olho, por acaso, uma criança se afogando, realmente. Só puxei na hora e peguei. Graças a Deus, deu tempo, foi muito rápido. Mas acontece, né? Então, aconteceu. Uma criança está se afogando. O que fazer? Tirar, né? Mas tem um Não, modo, assim, por exemplo, dependendo do jeito, é melhor jogar uma boia, é melhor ir você nadar, sei lá, não sei. Não, Como? o que tiver... Primeiro que você também não pode se arriscar. É igual ao avião. Caiu a máscara, você põe em você. Você também, se você estiver no lugar, você não sabe nadar, você vai piorar a situação. Aí você joga uma boia, tipo alto mar, né? Pensando numa coisa dessa. Mas, caso contrário, o que for o mais rápido possível. O mais rápido para tirar... O ideal seria que todo mundo conhecesse a piscina, a profundidade. É diferente você entrar e ela entrar na profundidade da piscina. Mas é você retirar o mais rápido possível. E, enquanto isso, de preferência, outra pessoa já ir chamando ajuda. 193, né? 192. 192. O 193 é o bombeiros? SAMU? Não, o SAMU é o 92. O 92, não, o 92. 93 é bombeiro. E a gente cuida, assim, para que criança não cuida de criança, que eu tinha falado, e também não deixar brinquedos dentro da piscina, de jeito nenhum. Nem um pedacinho de macarrão, que às vezes o pessoal esquece. Nada, nem um brinquedo dentro da piscina, isso é muito importante. E quando a criança estiver se afogando, joga um material flutuante, quando ela for, né, um pouquinho maior, que ela consiga pegar, para puxá-la, e ter esse cuidado, né, de alguém já tá ligando, porque se ela tiver tossindo, já tem que levar para o hospital. E não precisa ficar batendo, Não. levanta a mão, nada disso. Porque a tosse é um reflexo. É. A tosse, ela tá tentando colocar aquela água para fora. Ah, tá. Então, se a criança sai tossindo, tem que levar para o hospital e não Já se leva, faz nada. E mesmo quando aspira água e você vê que a criança, ela tá bem, tá voltando ao normal e não foi nada, não, pelo contrário, ela tem que ficar em observação algumas horas para você ver se essa tosse vai ser constante, porque daí também tem que levar para o hospital. Sim. Então, isso E se a criança, ela sai já desacordada, assim, já, e ainda não chegou o SAMU, por exemplo? É importante alguém ter realmente, a gente também fazer, né, os cursos de cursos reanimação. de reanimação, né, de primeiros socorros, né, para trabalhar essa massagem cardíaca, a ventilação, porque a gente nunca sabe, né?
que pode acontecer. Vocês em que têm algum momento. vídeo no Instagram? Ou vocês poderiam fazer? Aí eu prometo aqui que eu vou compartilhar A gente lá pode no meu compartilhar. Instagram. Não, de afogamento, Eu tenho indico de muito a manobras, gente- mas do afogamento em si, não. Das manobras. Porque a gente se pauta lá na Tibum com a Sobrasa, que é a organização, né? Brasileira de salvamento aquático, e também nos conselhos do INAT, que é o Instituto de Natação Infantil. Então, essas duas instituições, elas trazem vídeos, elas trazem maiores informações assim para conscientizar a população, e a gente tenta trabalhar bastante isso também para os familiares, porque você vai aprender a fazer uma massagem cardíaca, beleza, uma reanimação, uma manobra, mas às vezes é o seu filho e você não vai conseguir. Sim. Então, Sim. é bom também que um auxiliar da casa, né, Do nervoso, a babá, né? alguém que Desespero. é no desespero, pode ser que não dê tempo, né, de uma reanimação. Certo. Esperamos que não aconteça, que todo mundo se previna. Eita, pega, 1 hora lá. em Nossa. ponto. Querem fazer alguma consideração final, contar alguma coisa de planos futuros ou algo que vocês acham que não foi falado e precisa ser falado? Não, eu queria falar, assim, acidentes em casa, Aham. que a gente falou muito só de acidente aquático, né? Sim. Acontece muito. Aham. O lugar que mais Quais acontece, tipos? o primeiro, Hum. cozinha. O segundo, banheiro. Uhum. Então, assim, são detalhes, O que coisas na que a gente cozinha? não presta atenção. Você tá cozinhando. Hum. São coisas básicas, mas como tá na moda, o óbvio precisa ser dito. Sim. Você não vai cozinhar com a criança no colo. Você não Ainda vai- mais se você for desastrada que nem eu, gente. Certo? Eu não vou nem falar de você estar com a criança no colo, tomando chimarrão, café, chá, essas coisas. Mas você tá cozinhando. Primeira coisa, sempre dá preferência pela boca do fundo do fogão. Sempre. E deixar o Boa cabo dica. da panela sempre pra dentro. Uhum. Sempre, sempre. Mas sempre se for começar, começa do fundo, só usa as da frente, se precisar mesmo. Nossa, eu faço o contrário, sempre uso as da frente. Então. Quando eu uso, tá, gente? Que eu não sou de cozinhar, mas quando eu faço. eu uso Então, da são frente. coisas que a gente não Sim. presta atenção, que a gente não Sim. se liga. Ah. Forno, ter cuidado com o forno também. Além da quentura, se você estiver usando forno, as crianças abrem o forno para subir, para ver o que está em cima do fogão. Então, se esse fogão não for um fogão que ele é fixo, vira em cima da criança. Que eu também acho que a maioria dos móveis, se puder, deveriam ser fixos. Você tem lá uma cristaleira, alguma coisa, não uma cristaleira de cristal, mas alguma coisa, um móvel onde você deixa lá seus copos, Às suas vezes coisas tem também numa uma área cômoda externa. com uma televisão solta, né? Fixa na parede. Fixa na parede. Então, isso da cozinha me chama muita atenção, porque a gente nunca pensa sobre isso. Sim, A verdade. gente nunca pensa, a gente pensa em colocar a faca para cima, produtos de limpeza para cima, essas coisas, mas a gente não pensa no óbvio. Outro dia a Pérola tava tomando um Veja. Acredito. Sim, Acredita? eu peguei na hora, assim, mas ela já tava com ele assim. Meu Deus, é muito rápido, né? São umas coisinhas. Isso, por exemplo, janela, nunca deixar perto de janela. Sofá, mesa, nada que possibilite a criança subir para ver a janela, mesmo que ela tenha rede, que é o que tem que ter. Janela, se for aquela basculante, no máximo 10 centímetros, para abrir com cordinha, para ela não abrir mais. Eu não sei, com essas coisas eu sou meio doida. Mas, por exemplo, quando eu chego... Agora as crianças são maiores, mas eles eram pequenos, eu chegava em hotel, que tinha janela com aquelas mesinhas embaixo, eu já tirava a mesa. Falei assim, não vou dormir em paz, porque eu vou saber se alguém... Aham. E janela de hotel não é basculante, né? Sim. Abre bastante. O que mais? Você tem números de acidentes domésticos? Quantas crianças morrem por dia? Não, eu li, mas eu não vou lembrar o número. Eu vou li. pesquisar agora. Porque eu li, tem, mas eu não lembro. Mas os aquáticos bastante. morrem de 1 a 4 crianças por dia Exatamente. Não tem E- bastante. 1 a 4 crianças por dia Isso. no Brasil. no Brasil. Nossa. E isso aumenta muito, né? De 0 a 4 anos. Sim. Agora, se for de 0 a 9 anos, aumenta. Então, e vai mudando conforme a idade, o comportamento deles, né? Porque depois mais velhos já começam As com fraturas, álcool, como você não sei o falou. quê. tal. Olha aqui. Acidentes domésticos estão entre as maiores causas de mortes de crianças e adolescentes com idade de 0 a 14 anos, segundo o Ministério da Saúde. Foram registrados cerca de 23 óbitos por dia em todo o país no ano de 2022.
E são No total, preveníveis. 8.600 mortes no ano de 2022. Isso. Dados do Ministério da Saúde. Então, e são É coisas muito. preveníveis. São coisas que dá pra você... É o que eu tava falando, a gente só pensa no básico, né? Uhum. Mas são Você coisas falou do dia a banheiro dia. também. Você chegou a citar Banheiro. exemplo? Banheiro... Porque o que acontece? A gente sempre lava o banheiro, mas nunca seca o piso do banheiro. E o piso do banheiro, ele sempre tende a ser mais liso. Uhum. Então, se tiver tapete no banheiro, alguma coisa, mesmo que seja no box, ou que seja fora, que seja antiderrapante. No box, já tem uns que são mais lúdicos para criança, tudo com aquelas ventosas, que também ajudam ali. Blindex, tanto de escada, de box de banheiro, de área gourmet, de tudo. Passar a película. Tem que ter aquela película, em tudo. Porque a gente vê assim, é só o do box que estoura. Não. E bate, cara. Não, e eles eu não sei porquê, se é Estilhaça. eles Estilhaça. O da minha casa estilhaça inteiro. Uhum. As 2 folhas assim, inteiro. Faz um barulhão. Só que como eles estavam todos revestidos, não espalhou, ficou tudo grudado ali. Uhum. Então isso protege. Lá em casa, quando a gente estava construindo, a gente colocou no banheiro de cada criança a película. Falou, não, vamos colocar no das crianças. E do nosso não precisa, né? Porque é o nosso. Onde que elas tomam banho todo dia? No nosso. Aí, Tem uns que- meses atrás, eu falei, olha... Liguei e falei, vamos colocar no meu? Porque elas só tomam banho no meu e é o Exatamente. único banheiro que não tem Sim, película. E aquelas portas de correr também, de área gourmet, dessas coisas também estouram. Fica ali, a temperatura muda, elas também estouram. E é muito comum ter alguém ali perto, né? Se Uhum. tá ali. Eu e a minha irmã sofremos um acidente doméstico quando a gente era criança. Eu tinha 3 anos e a minha irmã 2. Assim, mais ou menos uns 2,5 e eu 3,5. Que ela é um ano só mais nova do que eu. E aí, meus pais foram dar aula, a gente morava em São Paulo, um período que eles foram fazer mestrado lá. E a minha mãe deixou a gente com a secretária, né? Com a moça que cuidava da gente. E ela foi fazer feijão. E a panela, ela tava com nós duas, assim, na barra da saia. E a panela estourou de feijão e caiu tudo na nossa cabeça. Em mim e na minha irmã. A minha irmã ficou com queimaduras gravíssimas de 2º grau. Caiu todo o cabelo dela na época. E como ela não tinha noções de primeiros socorros, de como fazer de imediato para salvar a gente, ali ela colocou a gente embaixo do chuveiro para limpar e começou a passar pasta de Pasta dente. de dente. É Que antes falavam muito Falavam disso, né? muito. Em caso de queimadura, qual que é a primeira ação? Água corrente. Água corrente. Só água. Não passa nada. Não passa pasta, não passa café, não passa açúcar. Deixa embaixo da torneira só. Se tiver algum lugar assim, queimou com roupa, não tenta ficar arrancando a roupa. Se tiver assim, coloca no meinho e em volta ali, você tá solta, mas você acha que ainda pode colar alguma coisa, corta em volta ali o tecido, mas não fica tentando arrancar porque você vai tirar, vai ficar pior do que a queimadura. É água corrente, tanto para isso quanto para intoxicação de pele com algum produto químico, alguma coisa. No mínimo 20 minutos na torneira ali na água corrente, sem passar nada. E outra coisa, se tiver intoxicação porque tomou alguma coisa, um veja, alguma coisa, primeira coisa, não fazer vomitar, porque antigamente era assim, né? Toma um leite e vomita. É? Porque se for uma coisa ácida, quando ele desce, ele já desce queimando. Aí você estimula, ele volta queimando. Então, o que era para ter um estrago uma vez, teve 2. Então, sempre, se você tiver como pegar o que a criança tomou e correr para o hospital para você mostrar também o que ela ingeriu, melhor coisa do mundo. Sem fazer vomitar, sem nada. Acho que de básico, assim. Mas tem muita coisa. Você começa a ler. É uma coisa assim, você começa a ler sobre isso, você tem 2 opções. Ou você fica paranoica, né? Ou você fala, não quero mais saber disso. Porque é muita coisa, é muito detalhezinho que a gente tem que prestar atenção. A melhor forma é a prevenção mesmo, né? E tá ligado, tá junto. E quem sabe, assim, curtir as férias ainda mais gostoso. Eu acho que é um ponto importante também, que às vezes, todo episódio a gente acaba falando, o excesso do celular, né? Às vezes a gente tá tão focado no celular que não tá olhando uma possível queda, alguma coisa ali, e também não está usufruindo aquele momento, né? E já que estamos falando de férias, por que não vivenciar férias realmente presente com seus filhos? Talvez você não vai estar de férias, mas seus filhos estão. Aí é mais complicado, né? Mas nos momentos possíveis, usufruir de maneira
com qualidade, com alegria, e também instruir os parentes que vão cuidar, né, funcionários. Sim. Isso acaba sendo uma educação não só infantil, né, de todo mundo. Porque as crianças vão ter uma noção do que elas podem não fazer, mas somos nós que cuidamos, né? Então, todo mundo tem que estar bem andando junto nisso. Adultos mais responsáveis, crianças sadias, né? Crianças Exatamente. que vão crescer bem, com segurança e alegres, como você falou. Amém. E esse é o último episódio de 2023. Vocês estão fechando a primeira temporada da Pode Contar. Quais são os planos pro ano que vem? Profissionais, pessoais, não sei. Fala aí o que vocês estão... Eu tô corajosa que eu vou encarar uma obra. Eu quero reformar. Ai, corajosa. Eu quero reformar, eu quero deixar tudo mais lindo. Quero levar o time para fazer mais cursos, sair um pouco mais daqui pra gente, né, buscar mais conhecimento e ir trazendo novidades. Então, eu tô mais com essa vontade aí, encarar a obra e trazer isso, porque é bom sair. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de viajar e sair para fuçar a piscina do vizinho, né? Tipo, gente, o que tá acontecendo nessa piscina aqui em São Paulo, aqui em Recife, aqui em Belo Horizonte? Então, eu sou turista das piscinas. Eu marco aula experimental num monte de lugar. E aí vou conhecendo também outros gestores, trocando figurinha. Eu sou muito dessa coisa de ficar trocando, né, para trazer para Dourados, que merece tanto, é uma cidade boa, né? Com tanto potencial, a gente merece muito, assim, e ainda bem que a gente está tendo, né, muitos lugares de qualidade, que prezam pela excelência, que tem essa visão também, que a gente não pode ficar parado no tempo, não, gente. Sim. E eu gosto disso, eu gosto de andar, gosto de trazer novidades, então eu sou inquieta. E para 2024 eu desejo essa inquietude, essa coragem para todo mundo. Legal. A gente se Essa beneficia energia. com ela. Sim, com essa energia. inquietude. E você, Andy? Então, agora para 2024, tô encarando uma empreitada aí. Não sei nem se eu podia falar, mas eu vou falar. Exclusivo! Não usamos essa campanha hoje! Mas eu vou falar, não tem nada assim, batido o martelo, mas eu acho que vai dar certo. A gente tá querendo mudar a UTI do Santa Rita, a UTI neonatal para a UTI pediátrica também, fazer uma UTI mista. E isso vai ser um desafio, para mim, particularmente, muito grande, muito grande. E para a cidade vai ser muito bom, porque a gente só tem a UTI pediátrica aqui no HU, porque a UTI neonatal vai até 28 dias de vida, e depois. E no HU é só SUS, então a gente acaba transferindo muita criança para fora. E a gente está querendo fazer isso, só que assim, para mim, não é uma coisa simples. Põe uma criança maior aí. Não. Além de mudar toda uma estrutura, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás, tem que fazer um monte de coisa. Então, assim, esse plano, para mim, em 2024, já começou assim. Vambora, vamos. E é bom para todo mundo. A gente tem filho também. A cidade precisa. Então, assim, para 2024, eu tô focada nisso. Tomara que dê certo. Legal. Deus abençoe. Amém. Verdade. Independente das nossas profissões e do que a gente está, assim, sempre querendo o melhor para as nossas crianças, eu acredito muito que somos guardiões da infância. Sim. E é muito bonito o seu trabalho, Miriam. Obrigada pelo convite de estar aqui. E você também, minha xará maravilhosa, que inspira tantas mamães e cuida e acolhe tanto. E você também, que a gente pacientes. Fica lá com os nossos filhos, né? Enquanto a gente está entrando, a gente tá tudo cuidando, mas que depois tá lá sobre os seus cuidados. Obrigada. Obrigada a Adorei o você, episódio. Miriam. Obrigada a você. Foi muito gostoso. Eu ia As falar, já a aliadas. gente se vê, mas não, né? Melhor não ver. Eu e ela é melhor não ver muito. Não temos nenhuma previsão. Não. Gente, essa temporada do Pode Contar acabou. A gente vai entrar num curto recesso. Ano que vem a gente volta com novos convidados. Se você ainda não viu todos os episódios, eu te convido a assistir todos os episódios que já temos aqui. Se eu não me engano, são 12. Não tenho certeza, mas então tem bastante coisa para ver. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você poder ficar por dentro de tudo. E a gente se vê em 2024. Uau, já estamos falando de 2024, tá muito perto. Obrigada. Tchau, tchau.